Novo Testamento. Não é um livro único. É uma coleção de textos, uma biblioteca do primeiro século. Você já viu os resumos curtos de cada livro aqui no canal. Agora vamos juntar tudo. Com calma, com lógica e com história real, a pergunta que guia essa jornada é simples. Como foi escrito? E por que foi escrito? Não vamos tratar fé como fantasia. Vamos tratar texto como fato humano, forjado em comunidades, crises, debates e sobrevivência no Império Romano. Os primeiros textos, preservados do movimento cristão, não são evangelhos. São cartas de Paulo, escritas entre 50 e 60 depois de Cristo. Paulo escreve para grupos urbanos pequenos que se reuniam em casas, não em templos, não em instituições poderosas. Em Gálatas ele defende autoridade e reputação. Em 1 Coríntios ele corrige caos comunitário. Em 2 Coríntios ele reconstrói confiança do grupo. Em Romanos ele organiza argumentos para unificar a fé nascente. Sempre pela retórica, sempre pelo impacto. Nunca como repórter dos fatos, mas como arquiteto do discurso. Depois das cartas de Paulo, o movimento cresce, e só depois os evangelhos aparecem para contar a história de Jesus. Marcos é o primeiro evangelho, escrito entre 70 e 75 depois de Cristo, logo após a destruição de Jerusalém, no trauma da guerra judaico-romana. Marcos não faz reportagem. Ele faz reconstrução simbólica, como narrador que sabe cenas privadas, coisa da literatura da época, não de testemunhas diretas. Mateus e Lucas vêm depois, entre 80 e 95 depois de Cristo, escritos em grego, por autores anônimos, para reorganizar comunidades e universalizar Jesus no mundo romano. Lucas ainda escreve Atos como continuação do mesmo projeto literário, não como diário dos apóstolos, mas como narrativa de expansão e legitimidade, com discursos moldados para convencer o império e as comunidades. Pausa, respira, porque a história está a se mover, não a acabar. Depois de Lucas, a coleção continua com cartas gerais. Tiago e primeira carta de Pedro, escritas entre 80 e 95 depois de Cristo, por autores anônimos, usando nomes de líderes como estratégia de autoridade, prática comum na antiguidade. Essas cartas não narram Jesus. Elas regulam seguidores, protegem identidade interna e blindam comunidades contra ensinos rivais. Depois vêm as cartas do círculo joanino. Primeira, segunda e terceira cartas de João, escritas entre 95 e 110 depois de Cristo, em comunidades da Ásia Menor, com forte disputa interna sobre quem tinha a versão legítima sobre Jesus. Aqui verdade significa pertencimento, não verificação jornalística. É fronteira do movimento, não reportagem do passado. E o cânone cristão fecha com Apocalipse, escrito entre 95 e 110 depois de Cristo, por João de Patmos. Texto apocalíptico judaico-cristão. Metáfora de resistência ao poder romano, não descrição literal do fim do planeta. A besta é símbolo do império. Os selos são linguagem cifrada de esperança comunitária, não testemunho de fatos acessíveis a fontes humanas. Se você lê essa coleção na ordem real da escrita, você percebe o movimento a nascer humano, fragmentado, em construção, e só depois institucionalizado. Conclusão final. A fé cristã que chegou até aqui foi moldada pelos textos. Não são os textos que foram moldados pela fé. A igreja começa na margem. Cresce em casas, consolida-se em narrativas, vence disputas internas pelo discurso e depois vira instituição histórica. Se essa jornada te interessa, segue o canal Por Trás da Bíblia. Comenta Ordem da Escrita. Compartilha com quem gosta de pensar a Bíblia sem fantasia. E deixa o like para apoiar o projeto.